A chuva molha, o sol esquenta e o vento venta. Fim de jogo na Arena da Baixada em Curitiba, Atlético Paranaense 0, Grêmio 2, né? A exemplo do que já tinha acontecido ano passado, o Grêmio vai com as reservas para Curitiba e ganha do Atlético Paranaense. Ano passado, até se eu não me engano, teve gol do Cuiabano, né? E dessa vez o Grêmio faz um jogo seguro de forma geral, pouco ameaçado, né? Obviamente o Atlético, por estar perdendo, por estar em casa e tudo mais, teve mais volume, mais posse de bola, mas uma posse talvez um pouco infrutífera. O Grêmio se portou bem defensivamente e foi efetivo ofensivamente. Um baita jogo, né? Um jogo que bota no chinelo várias atuações do próprio Grêmio titular, né? Interessantíssimo, com a dificuldade da grama sintética, né? Que a gente sempre tem que considerar. Eu não sei se o drama que o Renato faz para grama sintética, em termos de lesões, ele é tão verdadeiro assim, sabe? Já falei isso em outro momento, que eu vi uns pseudo-estudos dando indícios de que não havia maior incidência de lesões na grama sintética, até mesmo considerando os próprios times que mandam seus jogos lá, né? Eu acho que era um estudo meio que nessa linha. Mas claro, né, um cara que está com problema crônico no joelho, um cara que está voltando de lesão, um cara que tem alguma outra dificuldade, talvez sim o risco seja maior. Agora, uma coisa que é inegável é a dificuldade de adaptação ao gramado sintético. Não estou nem falando de lesão, estou falando de. Pô, os caras estão acostumados a jogar lá com aquela velocidade da bola, com aquelas diferenças que tem no andamento do jogo em si, né? Então, sem dúvidas, isso é uma dificuldade para todo visitante e o Grêmio passou por cima também disso, fazendo uma bela partida. A partir de agora, esse vídeo vai se tornar um grande vídeo de obviedades, né? Por isso que eu começo o jogo, começo o vídeo revelando a vocês informações importantíssimas sobre o que a chuva faz e o que o sol também, né? O vento, né? O sol esquenta, né? O sol esquenta é uma obviedade do nível das que eu vou começar a falar agora. É, Basicamente, eu acho que a minha análise pós-jogo vai se resumir a, a dizer que quando o time é melhor, quando o elenco é melhor, o time tende a ir melhor. Né? É uma obviedade que todo mundo há tempos vinha falando, né? De necessidade de reforços, necessidade de extirpar algumas peças do elenco, né? Porque se elas estão lá, fatalmente vão acabar sendo utilizadas. E cara, o jogo de hoje parece que foi um desenho dessa obviedade, né? Uma coisa que eu vinha falando há bastante tempo, assim, eu acho que essa é a chave da minha análise, né? Eu falei, eu não lembro depois de qual jogo, num vídeo, que tava todo mundo caindo na cabeça do Renato, e eu mesmo fiz severas críticas ao Renato em alguns pós-jogos, assim, porque eu acho que teve algumas derrotas que ele assinou, assim, com muita honra ao mérito, assim, sabe? Que ele errou conceitualmente, ele errou, né, às vezes, nas posições do campo, na formatação, na insistência em algumas peças, tipo, o JP Galvão acho que nos custou muitos pontos, e o Renato assina essa insistência teimosa, assim, sabe? É, mas em outros jogos que também a galera pegava no pé do Renato, eu via um pouco diferente. Eu até falava assim, cara, ele tirou o Beltrano e botou o fulano. Não concordo, eu botaria o Ciclano. Sabe? Mas eu não acho que é por isso que a gente perdeu. Eu acho que a gente perdeu porque os caras cansam, a gente é obrigado a mexer no time durante o jogo, né? Senão a gente vai acabar cansado com o time adversário, meio time voando, né? Oxigenado ali, então a gente é meio que obrigado a mexer em algum nível. E, cara, e as nossas mexidas eram catastróficas em termos de qualidade, independentemente do que o Renato tentasse inventar, né? Então, eu falei depois de algum pós-jogo que, tipo assim, o Renato erra. O problema é que o erro do Renato, com um elenco curto e limitado, custa caro. Porque ele erra insistindo no JP Galvão, que é um erro que acaba se mostrando retumbante, que acaba se mostrando fatal para o Grêmio. Né? Coincidentemente, ele pediu para sair e as coisas começaram a mudar. Né? É... Agora, se o Tite lá no Flamengo erra,
ele insiste em botar o Gabigol e deixa o Pedro no banco, vai todo mundo criticar o Tite. Cara, como é que tu põe o Pedro na reserva nesse jogo tão importante? Só que daí ele bota o Gabigol e é capaz de ganhar o jogo, mesmo errando aos olhos da maioria das pessoas, né? O Renato, com aquele elenco que a gente tinha, o erro era o Galdino virar centroavante para resolver, o erro era tirar o Cristaldo e botar um massagista, sabe? Agora, cara, no jogo de hoje, quando eu abri meu grupo de WhatsApp com os amigos gremistas que eu tenho, eles estavam sentando a lenha no Renato. Ah, porque onde já se viu, o Renato botou fora esse jogo, rifou 3 pontos, não sei o que, não sei o que. Calma, Calabreso. Calma, sabe? E eu vou dizer, aos meus olhos, talvez o Renato também. É que falar errou é meio prepotente, né? Meio como quem diz, eu sou o dono da verdade. Se não fez o que eu acho certo, ele errou, né? Então, esse termo não se aplica tanto nessa subjetividade aqui que a gente está analisando. Mas eu talvez discordasse antes do jogo de algumas coisas que o Renato fez, né? Eu talvez considerasse, na minha ótica, erros algum jogador estar em campo, outro não estar, ou algum posicionamento, alguma coisinha, né? Nesse jogo específico, cara, eu nem sei exatamente o que eu não concordei tanto. Talvez o Natan Pescador, né? Em vez de botar o Natan Fernandes, ou o próprio Arezo, né? Fechando ali pelo meio, o Renato fala tanto que ele quer centroavante, né? E não tirava o JP Galvão com ele, dando esse argumento como justificativa, né? E agora tem centroavante, ele não bota. O Renato também tem umas loucurinhas que é difícil de entender, né? Só que, cara, vamos combinar que o Renato cometeu um errinho aqui ou ali, que eu nem sei se é uma verdade, né? Dá pra dizer que o Renato acertou tudo hoje porque o resultado fala mais alto. Mas mesmo se a gente quiser insistir, ganhamos mesmo com o Renato errando. Cara, é isso. Ele errou, mas o erro dele talvez foi botar o Monsalve em vez de botar o Cristaldo, né? Talvez tenha alguém dizendo em casa ali, vendo o jogo, meu Deus, mas é totalmente reserva, cara, a gente tá no Z4 ainda, tinha que fazer um mistão hoje, não dava para tirar o Cristaldo desse time, porque o Cristaldo é quem pensa o jogo, é o cara que tem as assistências, que faz gols e que... Beleza, o Renato errou. O Renato errou sob a tua ótica. Só que daí entrou o Monsalve. Não entrou o Galdino, não entrou o Pescador, né? Naquela função específica, né? Então a coisa começa a mudar, cara, começa a mudar, né? Eu falei no meu vídeo anterior que eu analiso esse elenco do Grêmio atual agora, depois das contratações, e eu falei dos próprios meninos da zaga, né? O Natan e o Gustavo Martins, que são jovens, com pulmão, com saúde, já rodados em algum nível, não são assim aqueles guris totalmente verdes que estão chegando agora pro profissional, principalmente o Gustavo até, né? Mas o Natan já teve também suas passagens aí no time principal. Então, cara, é isso. É isso. Eu ainda acho que todos esses guris que chegaram aí, os sul-americanos que chegaram, e o próprio Brightweight também, em algum nível, ainda são umas apostas. Ainda a gente tem que ver como vai rolar, né? Mas, como eu disse no vídeo anterior, apostas interessantes, apostas que hoje eu não acredito que seja um bando de besócios, eu acredito que sejam jogadores melhores do que isso, jogadores que vão dar alguma resposta a médio prazo, talvez, né? Ou a curto, vai que o cara já entra se adaptando aí, o Monsalve hoje deu indícios de que talvez chegue e jogue, né? Então, assim, já é um reserva pro Cristaldo, no mínimo, né? Então mudou o paradigma, cara, e o jogo de hoje deixou isso desenhado. O Renato agora pode até errar um pouquinho mais, que talvez a gente ganhe, né? Que não vai rifar o jogo por conta desse erro, né? E aqui abrindo um parênteses, eu já mencionei o Pescador umas 2, 3 vezes nesse vídeo e em todas elas eu pensei nisso. Eu falei tempos atrás que o Rodrigo Eli, né, tinha começado de uma forma patética no Grêmio e a gente colocava o nome dele sempre junto na mesma caixinha de JP Galvão, do próprio Pescador. E aí, se a gente quiser ampliar para uns caras aí que tiveram passagens mais curtas, né, o Iturbe e não sei o que, caras que chegaram aqui e não deram certo, né? O Eli já foi um cara que mudou a percepção de muita gente, até mesmo a minha. Assim, eu ainda não acho que ele tem que ser titular, como muita gente defende, né? Eu acho que talvez
com 3 zagueiros ele vá melhor, mas o Grêmio certamente tá voltando, né? E vai para os 2 zagueiros, deve ficar aí. E eu acho que o Eli, ele precisa talvez de um ano jogando bem como ele jogou nessas 3, 4 partidas ali, né? Para eu conseguir me sensibilizar mais profundamente. Mas sim, ele já se mostrou que no mínimo é um cara útil para elenco, um cara que não é aquela doença toda que ele pareceu ser no início, né? E eu começo a me arriscar com muito medo aqui de, de tomar pancada de tudo que é lado. Começo a me arriscar a dizer que o Pescador também, cara. O Pescador ainda não quer para titular. Hoje mesmo eu não acho que deveria ter sido escalado. Eu tinha opções, né, que eu considerava mais adequadas para começar esse jogo, e etc, etc, etc. Mas assim, o cara, ele era visto como um atraso para o time, né, um sanguessuga pegando o nosso dinheiro e entregando absolutamente nada. Eu já não vejo assim, cara. Eu já vejo ele como um reserva que numa ocasião específica possa colaborar num jogo ou no outro, ou entrar num jogo em que está sendo, né, que o time está sendo bem poupado. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho até que agora com esses novos reforços, talvez ele perca um pouco de espaço, né? Enfim, essa seria a lógica, mas o Renato parece que confia nele em algum nível. Eu acho que a gente vai continuar vendo aí o Pescador fardando mais vezes. Agora, se ele mostrar o que ele tem mostrado nos últimos jogos, cara, não me horrorizo mais em ver o nome dele na escalação do time, principalmente entrando em algum momento, sabe? Eu acho que a virada do Grêmio, de chave, assim, que começou o Grêmio a jogar melhor, além de conquistar resultados, também conquistar melhor rendimento. O pessoal tá dizendo que foi depois que o Jeromel, Kahneman e Renato deram as mãos lá, né? Sim, também. Ali, principalmente resultados. Os resultados começaram a aparecer depois dali. Mas 45 minutos antes daquele episódio, eu acho que o Grêmio já virou uma chave, que foi no intervalo de São Paulo e Grêmio no Morumbi. Né? O Grêmio faz um segundo tempo muito bom, amassa o São Paulo e por uma infelicidade ou outra não consegue empatar o jogo. Mas ali começa a virar essa chave e, se eu não me engano, ali o Pescador tá em campo e acho que ele já foi bem naquele jogo. E aí depois eu acho que ele continua aparecendo em outras partidas de forma bem razoável, para dizer o mínimo, né? Então, realmente eu acho que o único cara que foi o que mais ganhou chance de todos esses, Eli, Pescador e tal, foi o JP Galvão, né? E esse realmente é um cara que não tinha volta, cara. Era um cara que nos atrasava, a gente jogava com um a menos. Eu acho que às vezes é exagero botar culpa, né, personificar, dar um nome, dar outro, mas eu acho sim que a gente perdeu muito ponto por conta daquele JP Galvão e foi o que mais recebeu chance de todos. E agora eu não vou dizer que eu quero Pescador para titular, talvez nem para um reserva imediato. Não quero o Eli também para ser um titularzão, ainda pelo menos, né? Mas eu já vos digo que eu não coloco esses dois caras na mesma frase de JP Galvão. Eu já não coloco. O que é alentador, né? Que o Grêmio começa a ganhar reforços que estão chegando ao clube e, de certa forma, também alguns reforços que já estavam aqui, né? Eu acho que isso muda o nosso paradigma, muda as perspectivas do Renato, dá mais chance para ele errar, dá mais chance para ele variar os acertos também, né? Tem várias formas de acertar. Eu acho que ele ganha um repertório ali para poder experimentar algumas. E o Grêmio respira momentaneamente aliviado fora do Z4. Eu acho que isso dá mais tranquilidade, confiança e eu acho que, de certa forma, até ímpeto para jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Porque quando a gente está numa situação muito delicada no Brasileiro, tu joga a Copa do Brasil. Sabe quando teu filho fica doente, vai pro hospital e tu vai trabalhar, e teu filho tá internado no hospital? Tu vai trabalhar, mas tu não tá 100% ali, sabe? Tu tá assim, tá, mas aí tu manda mensagem para alguém, e tu quer saber, e tu sai lá na hora do almoço para lá ver ele e tal, tu tá envolvido com uma questão extra profissional, digamos assim. Eu acho que o Z4, né, a crise do time grande ali, correndo o risco de cair, gera isso também. E com esse respiro que o Grêmio dá, eu acho que o Grêmio consegue entrar em campo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil
com um pouco mais de presença plena, assim, de corpo e alma no jogo contra o Corinthians, né? Vamos acompanhar, eu acho que tanto as coisas boas quanto ruins têm efeito cascata, né? E eu acho que a vitória de hoje pode ter sido um bom elemento aí, cascateador, para a gente melhorar ainda mais na sequência da temporada. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.